Recentemente eu tenho tido uma percepção de que se você souber o básico, você já vai estar à frente de muitas pessoas, talvez até mesmo do que a maioria dessas pessoas. E como que eu tive essa percepção? No meu trabalho eu tenho contato com muita gente, um número absurdamente grande, porque eu trabalho com empresas, são várias empresas, essas empresas têm vários funcionários, fora as pessoas que passam por mim por processos seletivos ou até mesmo por questões de atendimento clínico, que também já se passaram ao longo dos anos, quando eu atuava dentro de clínica na outra cidade que eu morava. E o que eu tenho percebido é que as pessoas não têm sabido o básico em relação a determinados assuntos, seja eles assuntos teóricos que a gente vê na escola, como português, matemática, assuntos relacionados a conhecimentos gerais, atualidades. Então as pessoas estão lendo pouco, estão acessando poucas notícias, não estão vendo os jornais. Só que o que me pega muito também é que as pessoas também não sabem o básico de sobrevivência. Quando eu falo sobrevivência, não é saber comer, saber caçar, não. É saber se comunicar, viver em comunidade, saber falar de si mesmo, saber fazer uma interpretação. E isso a gente vê muito na internet também, nas redes sociais, só que também presencialmente quando a gente vai ter algum tipo de comunicação com essas pessoas. E quando eu falo que se você souber o básico, você já vai estar à frente dessas pessoas, é porque é muito real isso. E não é que eu quero que mantenha assim as coisas, que eu quero que continue no básico. É interessante que você seja extraordinário para você ter muito mais chances de conquistar aquilo que você quer. E também porque vai que um dia essas pessoas, a maioria que sabe o básico, resolvem ser extraordinárias. Aí você que vai ficar para trás. E quando eu falo extraordinário, é porque vamos pensar no seguinte: o ordinário é aquilo que segue uma ordem específica, que segue um padrão. Então, quando eu falo que as pessoas vivem de maneira ordinária, quer dizer que elas vivem conforme todos vivem no mesmo padrão. Então, em uma ordem, existe uma ordem ali e todas elas vivem nesse mesmo nível. Quando eu falo extraordinário, extra é porque ultrapassou o ordinário. Então, é algo que está além do comum, além do normal. Então, você ser extraordinário já vai te dar muito mais pontos quando você quer buscar algo. Deixa eu usar um exemplo em relação a concursos públicos, independente do cargo para qual você exercer. Claro que tem cargos com salários gigantescos, salários maiores, que vão ter pessoas extraordinárias concorrendo. E vão ter pessoas que vão se dedicar ali esses últimos meses, né, desde que sai o edital, até antes que elas costumam se preparar, vão estudar bastante para poder alcançar uma nota muito boa naquele concurso. Vou usar eu de exemplo. Esses tempos atrás eu tive prestando algumas provas e mesmo não sendo extraordinário, mesmo eu tendo ali o conhecimento básico, eu estive à frente de muitas outras pessoas. Então teve concurso que eu não me preparei o suficiente. Realmente eu acho que eu não me preparei de forma alguma. E entre mais de 100 psicólogos eu fiquei em 7º lugar. Ou seja, sabendo o básico, o conhecimento que eu já tinha, o básico que eu falo em padrão dos psicólogos, o conhecimento ordinário em relação a psicólogos, não em relação a pessoas comuns, mas em relação a psicólogos eu tinha um conhecimento ordinário, prestei a prova e mesmo assim eu me classifiquei em 7º lugar. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas aquelas pessoas também sabiam o básico. Se eu tivesse me preparado e tido um conhecimento extraordinário, eu poderia ter alcançado ali uma posição melhor, talvez até a primeira colocação, que foi o que aconteceu com a primeira colocada. Ela teve um conhecimento extraordinário, ela conseguiu, se eu não me engano, ela errou apenas 1 ou 2 questões da prova e ela conseguiu a primeira colocação. Da mesma forma que em um outro concurso com mais ali de 1.000 candidatos, numa média próxima a 1.000 candidatos na verdade, para um cargo de psicólogo também, só que mais voltado para auditoria, era um cargo muito maior. Aconteceu que, dentre esses quase 1.000 candidatos, eu fiquei em uma posição de 21º, apenas com o conhecimento ordinário que eu tinha, sem um conhecimento extraordinário. Então você vê que
mesmo eu tendo o conhecimento básico, eu já estive à frente de algumas pessoas. Mesmo com o conhecimento ordinário, eu já me classifiquei porque outras pessoas também estavam com esse conhecimento ordinário. Agora, pensando na sociedade geral, pessoas que vão se candidatar a vagas de emprego, pessoas que vão interpretar um texto que é dito na internet, elas não estão preparadas nem para o básico. Então, quando você já tem um certo preparo para isso, vai te trazer muitas vantagens. Então, você sabendo o básico, seja para você vender, para você falar de você em uma entrevista, para você fazer um currículo, para você escrever um livro, você já vai estar à frente de algumas pessoas, de muitas delas. Mas a dica que eu deixo para esse vídeo é a seguinte: não seja ordinário, seja extraordinário. Então, comece a ler mais, leia livros que vão te dar prazer na leitura, não livros que vão te forçar a uma leitura chata. Pode ser livros de entretenimento, pode ser livros de histórias, de aventura, de ficção científica, pode ser livros de desenvolvimento pessoal também, mas faça a leitura constantemente. Comece com objetivos pequenos, 10 páginas por dia, depois passa a 20 páginas por dia, depois leia um capítulo inteiro por dia, e assim você vai aprimorando a sua leitura, seu conhecimento em relação a palavras, em relação a ter boas conversas com as pessoas. Você vai melhorar o seu vocabulário, pode treinar a sua fala, a sua leitura, e isso já vai te deixar num patamar um pouco acima. Comece a aprender bastante sobre uma área de atuação que você queira exercer. Se você não tem uma profissão, comece a estudar alguma profissão que você gosta. Não precisa ser algo relacionado à universidade. Pode ser ali um crochê que você vai fazer, pode ser aprender sobre vendas para você trabalhar como vendedor em alguma loja ou em alguma grande empresa que comissiona bem o vendedor. Então você tem que ter esse preparo e esse pensamento de que você não precisa ser ordinário só porque o ordinário já é o suficiente. Seja extraordinário, esteja sempre mais à frente hoje do que você estava ontem. O seu maior concorrente é você mesmo. O seu maior obstáculo é você mesmo. E a fins de comparação, se compare com o seu eu de ontem. E amanhã você vai se comparar com o seu eu de hoje. Esquece as outras pessoas. Esquece os ordinários e esquece os que não são nem ordinários. Pense em você como se tornar uma pessoa extraordinária. Então não é porque você já sabe o básico que você vai ficar ali. Queira sempre o melhor. Melhore 1% a cada dia e isso já vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Aprenda a se comunicar, aprenda quem você é, aprenda onde você quer chegar, aprenda sobre coisas básicas do dia a dia, coisas bobas mesmo, né? Por que será que eu devo colocar menos água em determinada planta e mais água em outra? Coisas padrões que não vão mudar muito na tua vida, mas que já vai trazer um conhecimento diferente para você. É sempre bom ter essas coisas na nossa cabeça, até pra gente ter o que conversar com outras pessoas. É sempre bom saber um pouquinho de tudo, ser ordinário em alguns assuntos, mas sempre ter um assunto em específico em que a gente vai superar todas as expectativas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo tenha sido um bom momento de reflexão para você. E a dica que eu vou dar agora final é: acompanhe o meu canal, se inscreva para que você deixe de ser uma pessoa ordinária e seja uma pessoa extraordinária. Forte abraço, até o próximo vídeo.